Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário, o deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, deputado Júlio Garcia, senhores deputados, deputadas. Ata da 48ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 4 de junho de 2019, sob a presidência do deputado Mauro de Nadal. Às 14 horas do dia 4 de junho do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Laércio Schuster, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Felipe Estevão, Ismael dos Santos, Ricardo Alba, Maurício Scudelarque e a senhora deputada Ana Caroline Campagnolo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Júlio Garcia, Bloco Social Democrático, e Ivan Nats, Bloco PP, PSB, PRB e PV. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei números 13/2018 e 11/2019. Após ter discutido pelos senhores deputados Sargento Lima, Gessé Lopes, bem como pelas senhoras deputadas Luciane Carminati e Ada De Luca, foi aprovado por maioria, com voto contrário do senhor deputado Gessé Lopes, o projeto de lei número 290/2018, com emenda substitutiva global. Deixaram de ser apreciadas as mensagens de vetos números 30 e 63/2019. Foram aprovados os pedidos de informação números 235 a 243/2019 e as moções números 253 a 259/2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 626 a 647/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 760 a 783/2019. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Milton Obos, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor vereador do município de Ouro, César João Prando, fizesse uso da palavra para falar acerca da SC 467. Ato contínuo. O senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Valdir Cobalcini. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Deputado Júlio Garcia. Muito obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Na forma do regimento, damos a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito é o deputado Padre Pedro Baldiceira. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, chegamos
a mais um dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, e com muito pouco a comemorar, e milhares de motivos para preocupação e reflexão. Não bastassem as ameaças que já temos há décadas, em razão do próprio modelo de desenvolvimento que adotamos, agora, no Brasil, enfrentamos uma realidade que, em curtíssimo prazo de tempo, já leva prejuízos incalculáveis e ameaças reais à produção de alimentos, à água, à vida no Brasil e no mundo. No início de maio, o Papa Francisco convocou jovens empresários e estudantes de economia de todo o mundo para participarem de um encontro em Assis, na Itália, em 2020. E o evento ele foi batizado com o nome de Economia de Francisco. Claro que esta é uma alusão a São Francisco de Assis. A pauta do encontro é a construção de um novo modelo socioeconômico, que, nas palavras do Papa, significa escutar com o coração os gritos cada vez mais angustiantes da terra e dos seus pobres, em busca de ajuda e de responsabilidade, que pedem que alguém responda e não vire a cara. Um modelo diferente que permita às pessoas viver e não matar, incluir e não excluir, humanizar e não desumanizar, cuidar da criação e não depredar. E na carta encíclica a Laudato Si, o Papa já havia apontado para estas questões, observando principalmente as pautas ambientais, mas também a perspectiva de como, de forma contraditória, o mundo colocou o lucro desmedido à frente da pauta da vida e da sobrevivência do nosso planeta. Desde a Revolução Industrial, o impacto da ação humana sobre a biodiversidade levou o mundo a uma situação limite e dramática, cujas consequências são sentidas geração após geração. Hoje, nós utilizamos 25% mais recursos da terra que é capaz de suprir, do que a terra é capaz de suprir. E alguns países, como os Estados Unidos, têm um nível de consumo tão desmedido e irracional que precisaríamos de quase 4 planetas iguais ao nosso para sustentar a população global, caso todos consumissem como os americanos. O mundo tem 850 milhões de carros. Destes, 230 milhões estão nos Estados Unidos. Por isso, precisamos partir para uma reflexão sobre que modelo de desenvolvimento e de economia que nosso país, o Brasil, deve adotar.
Não só pensando em nós brasileiros, mas pensando no mundo. Se o mundo não reduzir pela metade as emissões poluentes até 2050, estima-se que haverá um aumento de 7 graus na temperatura média do planeta, com consequências catastróficas, principalmente para as regiões litorâneas, mas que serão estendidas a todo o mundo. Pesquisas demonstram que o desmatamento na região da Amazônia leva à redução de 20% a 30% do volume de chuvas e aumento da temperatura. E sabem quais as regiões mais prejudicadas por esse desmatamento? A região sul e a região sudeste. As chuvas nestas áreas dependem da umidade que sai da floresta amazônica. E sem ela, não existe agronegócio, não existe produção de alimentos, não existe a vida. Sem ela, nós seríamos um deserto. E, infelizmente, o que nós vemos nesses 6 primeiros meses do atual governo é um verdadeiro desastre em relação ao meio ambiente. Este 5 de junho foi marcado pela perspectiva dramática de que, mantidas as medidas anunciadas, estaremos condenando o futuro do Brasil e do mundo. Temos o maior número de agrotóxicos liberados em nosso país. Um país com os mais de 160 substâncias, muitas delas proibidas quase em todo o mundo. O setor da assistência técnica rural e ambiental, voltado à agricultura familiar e ao sistema de fiscalização ambiental, foram praticamente desestruturados ao ponto do Serviço Florestal Brasileiro estar hoje nas mãos de um ex-deputado não reeleito que defende o desmatamento de florestas e a caça de animais silvestres. Enquanto o mundo aumenta as áreas de conservação, o Brasil, ao contrário, anunciou a revisão de todas as 334 áreas, unidades de conservação brasileiras. Cientistas brasileiros, estrangeiros, já se manifestaram contrários. E a resposta do ministro do Meio Ambiente é de que eles não tinham competência técnica. Por fim, diante de todo este cenário, acho aqui muito importante que nós possamos ouvir os nossos jovens, incluí-los nos debates sobre o futuro do Brasil e do mundo, quando o tema é a pauta ambiental. É com este espírito que criamos e mantemos há 16 anos o Fórum de Preservação do Aquífero Guarani e das Águas Superficiais. E que muito temos debatidos em universidades, em escolas do ensino fundamental, em escolas do ensino médio, juntamente às comunidades, à sociedade organizada. Hoje, o mundo todo, movimentos de jovens cobram nossa geração em relação ao mundo que estamos deixando para eles. Que planeta nós estamos deixando?
Que planeta nós estamos construindo? Que casa comum, a minha, a de todos nós, que dependemos dela nas nossas relações para sobreviver, que nós estamos deixando. Eles carregam a esperança da mudança e nós a vergonha pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. Seria isso, senhor presidente. E o deputado Fabiano da Luz tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TVA, a todos os que aqui estão, eu quero trazer nesses 10 minutos 3 temas que eu julgo que nós precisamos ter um pouco de atenção. Eu estive durante o final de semana fazendo um roteiro pela chamada região dos lagos, começando por Lages, no Planalto Serrano, e percorri a SC 390, conhecida como a Estrada da Vergonha, entre a Anita Garibaldi e Celso Ramos, um trajeto de 25 quilômetros que estava para ser asfaltado, a ligação entre esses municípios, e a obra foi abandonada. E hoje você, para percorrer 25 quilômetros, precisa de, no mínimo, 1 hora. Inclusive, eu trouxe algumas imagens para mostrar aos senhores sobre a situação de como está essa rodovia. É uma rodovia estadual, é uma ligação entre municípios. O povo que precisa percorrer todos os dias essa estrada, estudantes, trabalhadores, professores, ônibus, caminhões, carros, motos, enfrentam esta situação que parecem aquelas estradas do Pará, parecem as estradas em meio de floresta, quando se abrem as primeiras rodovias. Assim está a SC 390, complicado, difícil. E eu sei que o governo do estado destinou agora, para este ano do seu orçamento, 74 milhões para a recuperação das rodovias de Santa Catarina. O cálculo feito para que todas as estradas estaduais fossem recuperadas giram em torno de 700 milhões de reais. Ou seja, o estado tem 10% daquilo que precisaria para minimamente recuperar as rodovias de Santa Catarina. Cabe nos lembrar que o orçamento é em torno de 27 bilhões. Se nós pegássemos 1%, seriam 270 milhões, mas o governo tem 70 milhões para uma demanda de 700 somente para fazer uma recuperação. Eu sei que a situação do governo não é das mais fáceis, eu sei que não se recupera tudo de uma vez só. Existem muitos trechos, muitas rodovias precisando de melhorias, muitas rodovias já asfaltadas que estão esburacadas e longos trechos como esse que nós mostramos agora, que ainda não foram asfaltados e que deixa a comunidade parecendo que estão no século passado. E eu quero ver se nós conseguimos mais uma audiência com o Carlos Hassler, o secretário de Infraestrutura, para discutir também um pouco desta situação da Estrada da Vergonha, que é a SC 390, esse trecho entre a Anita Garibaldi e Celso Ramos. E eu quero também comunicar aqui a esta casa que amanhã nós estaremos promovendo a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Água, Energia e Solo, e uma audiência pública em Papanduva para discutir a exploração do xisto. Sabe-se que já foi requisitado 50 mil hectares de terra para fazer essa exploração, que é altamente tóxica. Inclusive, estamos indo amanhã, pela manhã, a São Mateus, no Paraná,
para conhecer a exploração de xisto que a Petrobras tem, e que inclusive já está sendo criado lei no Paraná, proibindo a exploração de xisto por tudo que ela prejudica. Cabe aqui informar que parte da extração do xisto acontece na área superficial, de 30 a 60 metros de profundidade, mas cria fissuras nas rochas que pode contaminar todo o aquífero Guarani. E a outra extração do gás que está abaixo do Guarani precisa de muita água injetada para que o gás possa subir. É outra contaminação altamente tóxica para Santa Catarina. Há uma tensão, uma apreensão muito grande por parte de toda a comunidade daquela região, muitas lideranças, a comunidade se movimentando, se organizando, porque mesmo que eles façam a extração do material das rochas, ao devolver essa rocha moída para o solo, leva junto toda a contaminação. São mais de 200 solventes utilizados na mistura para a extração desse xisto, que pode ser tanto por gás, por óleo ou por enxofre. Qualquer uma das três formas de extração vai prejudicar e contaminar sensivelmente o solo catarinense, e é isso que nós queremos ir lá, ouvir a sociedade, ouvir as partes interessadas, e aí trazer todas essas informações aqui para que a Casa, a Assembleia também, com embasamento, possa tomar as suas providências. Concedam a parte ao nobre deputado Ricardo Alba. Meu amigo deputado Fabiano, parabéns por abordar esse tema aqui na Assembleia Legislativa. Eu também já toquei no assunto em outras oportunidades, e a situação realmente é muito preocupante, não só em Papanduva, em todo o Planalto Norte, envolve também o Vale do Itajaí, porque nós sabemos que uma das nascentes do rio Itajaí é lá em Papanduva, e há esse risco iminente na exploração do xisto de contaminação do solo, de subsolo, de lençóis freáticos, ou seja, envolve toda Santa Catarina. Ademais, há que se ressaltar também como é que vai ser feito o armazenamento dos rejeitos dessa exploração, se houver exploração, e espero que não haja, assim como Vossa Excelência já me manifestei de forma contrária. E aqui nós encaminhamos um projeto na Assembleia Legislativa, inclusive eu peço o apoio dos colegas para que hoje, no Dia do Meio Ambiente, requeira-se a urgência desse projeto, proibindo em Santa Catarina a construção de barragens com aquela técnica utilizada em Minas Gerais de alteamento a montante. É uma questão também a se preocupar no caso de Papanduva, dessa suposta exploração de xisto que nós queremos impedir, e também no caso da fosfateira no sul do estado, em Anitápolis. Conte com o meu apoio, estou ao lado de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Alba. Concedo a parte, deputada Paulinha. Deputado Fabiano, sabes que tenho uma admiração especial pelo seu trabalho, pela forma de condução justa e clara que trazes para a nossa casa as demandas não só da tua região, mas de vários outros pontos do estado, e nesse momento faço uso da palavra por uma razão especial. Me somo às tuas causas. Primeiro, a da recuperação das vias públicas do estado, que realmente estão em condição lastimável. Se vê um esforço do estado por intermédio dos consórcios para viabilizar algumas ações, mas ainda é muito aquém daquilo que a emergência exige que nós patrocinemos enquanto governo. Então, eu penso que a gente realmente tem que insistir nessa pauta com o governo e nessa questão, evidentemente, do xisto. A gente também recebeu pedidos de amigos, de lideranças da região. Acompanho também o teu pensamento. A gente tem que se manifestar e tem que impedir que essa ação exploratória venha a se tomar, porque, neste caso em especial, os benefícios jamais vão sustentar os prejuízos ambientais que o nosso povo será submetido no caso de seguir, de se perpetuar essa decisão, né? Então, eu quero te dizer também que eu vou fazer todo o esforço possível para me fazer presente na audiência pública, até mesmo porque na região do Planalto Norte, gente, nenhum deputado de lá mesmo, morador da região, se elegeu. Então, exige-se um esforço de todos os 40 parlamentares, também na proteção de uma das regiões que é a mais
mais carente, a mais pobre, com menor IDH do estado de Santa Catarina. Então, conte comigo indiscutivelmente e, mais uma vez, aqui te parabenizo. Muito obrigado. Deputada Ada, concedo-lhe a palavra. Vai lá, né, à tona aqui na tribuna, o problema lá com Papanduva, eu estive lá um mês atrás e realmente me reuni com lideranças, com comunidades, e é uma reivindicação, é um desespero, e eles têm razão. Vou tentar me fazer presente também na comissão no qual eu faço parte, tá? Não vou lhe garantir, porque eu já estava com a agenda bem lotada, mas abraçarei a causa e estaremos juntos nessa luta. Obrigado, deputada Ada. Deputado Maurício. Obrigado, deputado Fabiano. É amanhã às 17 horas em Papanduva. 17 horas. Eu tenho ali muita ligação, sou nascido em Canoinhas, sou do Planalto Norte, recebi o apelo lá de várias comunidades, Augusta Vitória, que é uma comunidade Mafra que vai ser muito atendida com esse projeto. Canoinhas também, presidente. Então, estarei presente lá na audiência para apoiar o trabalho de Vossa Excelência aí nesse sentido. Obrigado, deputado. Deputado Maurício, que nasceu no norte, cresceu no oeste, vive no litoral. Alguma ligação com o sul, deputado Maurício? Só para encerrar aqui, senhor presidente, aproveitar para parabenizar a TV Cultura pelos seus 49 anos. Foi a primeira emissora da capital catarinense, hoje RIC Record. Liderou a audiência por diversas vezes com o slogan trazendo gente mais perto da gente. A TV Cultura entrava no ar em 31 de maio de 1970 no canal 6. A RIC é uma fábrica humana de personagens reais que acompanha o cotidiano catarinense. Parabenizar aí o jornalismo por mais este aniversário. Próximo orador inscrito é o deputado Coronel Mocelin. Tem a palavra por até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, aos que nos assistem de suas casas. Fico feliz que hoje os deputados que fizeram uso da tribuna também se manifestaram sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu também hoje vou fazer referência a essa data e falar sobre sua importância. A questão da preocupação ambiental ela é basicamente recente, tem menos de 50 anos. O primeiro evento, o grande evento mundial que tratou dessa questão, ocorreu em 1972, em Estocolmo, na Suécia, conhecido como a Conferência de Estocolmo. Nessa conferência ficou fixado o dia 5 de junho, que é hoje, como o Dia Mundial do Meio Ambiente, com o objetivo de chamar a atenção do mundo para as questões ambientais. A comemoração do dia, e até já sendo estendido para a Semana do Meio Ambiente, sempre vem com inúmeras ações e eventos. A questão é que, após essas comemorações, poucos continuam a executar ações que possam conduzir seus resultados necessários para a conservação do meio ambiente. Eu dava aula de direito ambiental, tinha uns alunos que diziam assim: professor, a gente sai da aula querendo mudar o mundo. Passa uma semana, a gente já esquece e acaba a rotina tomando conta, né? As questões ambientais devem ser enfrentadas e debatidas em busca de soluções e caminhos para que o desenvolvimento aconteça. Aqui em Santa Catarina, para a formação de campos de pastagem, plantações e usinas hidrelétricas, a devastação da vegetação nativa ocorreu já no período da ocupação inicial, inclusive para as construções de cidades e estradas. Posteriormente, leis de preservação ambiental foram criadas para disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Entre os discursos e a prática, há muito que se fazer. O problema está na falta de conhecimento e da visão de médio e longo prazo, que podem comprometer a vida futura, por isso faz-se tão necessário educar e informar o povo sobre o meio ambiente. Tem-se que constantemente avaliar e reavaliar os procedimentos para se alcançar o necessário equilíbrio. É a dita sustentabilidade, que deve ser também uma conquista diária. As ações e as boas práticas de sustentabilidade devem seguir paralelamente
com os efetivos resultados da melhoria ao meio ambiente e à vida das comunidades. Precisa-se olhar para que a preservação ambiental com atenção na equidade social é pensar nas pessoas e nas condições em que elas vivem. No caso da indústria, comércio e empresas em geral, é preciso caminhar para a profissionalização e aprofundamento das ações com preocupações voltadas para a sustentabilidade. Isso, com certeza, garante a própria sobrevivência da empresa, pois a sociedade está com atenção voltada para quem tem essa preocupação. Destacamos positivamente, entre outros, a FACISC, que tem um programa de sustentabilidade ambiental, para incentivar que as empresas realizem projetos e soluções voltadas para o desenvolvimento sustentável, que trazem como princípio a educação ambiental e o comprometimento institucional com a sociedade. Também a FEComércio, que está apoiando o 2º Seminário Regional de Educação Ambiental, que tratará sobre a conservação das florestas tropicais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, recursos hídricos e os novos padrões de consumo. Ou seja, o problema já bateu às nossas portas. As boas práticas são urgentes e exigem a participação de todos. Temos, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos. Ela existe e não querer debater é virar as costas para a realidade. Não basta a preocupação e a manifestação, é a situação que exige urgente e necessário encaminhamento para soluções práticas. É seguir esse caminho ou lamentar para frente. O governo do Estado, através do Instituto do Meio Ambiente, do IMA, vem realizando ações neste curto período para aprimorar e cumprir suas missões. A inovação e a transparência merecem destaque, haja vista que foram disponibilizados ao Ministério Público Federal acesso a todos os sistemas e bancos de dados do Instituto. Também devido ao crescimento do número de acessos para a busca de informações, o portal do IMA está sendo aperfeiçoado com um layout mais moderno e fácil, construído de acordo com as demandas dos servidores e usuários, facilitando o acesso aos diversos serviços e procedimentos disponibilizados pelo órgão ambiental. Estão implantando ainda o programa da qualificação do órgão com a aplicação dos princípios de governança e realização das ações conjuntas com as regionais. O IMA assinou um termo de cooperação com a Associação dos Laboratórios Ambientais de Santa Catarina, ALASC, para o desenvolvimento do sistema para a geração e gestão dos relatórios dos programas de monitoramento ambiental. Isto vai permitir o monitoramento e controle do ar, do solo, da água de Santa Catarina. A água dos mananciais catarinenses também vai ser monitorada por meio de um laboratório móvel próprio do IMA, com coletas e análise imediata. Na diversificada geografia catarinense, encontramos diversos ecossistemas, são mais de 500 quilômetros de praias e lagoas, tendo como pano de fundo a maravilhosa Mata Atlântica. São serras e rios que cativam e qualificam nossas terras, dando opções de estilo de vida e agradam aos que nos visitam para o turismo e o empreendedorismo. É necessária essa construção de políticas públicas e também o compartilhamento de experiências, ideias e resultados. Precisa-se mais e mais, porém, temos que entender como positiva a largada dada pelo governo, pela equipe do governador Carlos Moisés, na garantia da preservação dos recursos naturais, através de alguns encaminhamentos que são os pilares do governo, como a eficiência, simplicidade, inovação e integridade, para decisões que tragam mais qualidade aos serviços públicos, nos procedimentos e no aprimoramento dos órgãos. Temos que reinventar a cada dia para ter equilíbrio nas questões comerciais, sociais e ambientais, que é o tripé da sustentabilidade. Agradeço e parabenizo aos que labutam nessa área. O futuro da humanidade depende também da preservação ambiental. Para finalizar, eu costumo sempre ter um slogan, que é da Agenda 21, que fala, pensar globalmente, mas agir localmente. Pequenas ações que a gente fizer na sua casa, na sua empresa, podem contribuir muito para a preservação ambiental do mundo todo. Obrigado. Próximo orador inscrito é o deputado Maurício Scudilarc. Tem a palavra por até 10 minutos, deputado.
Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos acompanha. Eu queria registrar que eu recebi a presidência do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis, nosso amigo Elmar, e junto com ele o Paulo, o Flávio, e a preocupação dos policiais civis com duas matérias, duas questões que estão enfrentando no momento. Vejo lá a presença deles e temos tratado, junto com o delegado-geral da Polícia Civil, essas questões. Uma das questões referente aos chamados desaposentados, que policiais civis que, de acordo com o que a lei prevê, pediram sua aposentadoria e agora, numa nova interpretação do Tribunal de Contas e que a Justiça está acolhendo, eles têm que voltar ativo para complementar um tempo de serviço. Então, em razão disso, eles estão voltando, estão complementando, mas eis que aquele período, normalmente em torno de 2 anos, que ficaram aposentados, não houve a contribuição, deputado Mocelin. E a gente viu nas conversas com o delegado-geral, com o próprio governador, com o secretário Tasca, o secretário Douglas da Casa Civil, a vontade do governo em fazer o correto e não prejudicar. Então, junto, deputado Alba, com o Sindicato dos Policiais, foi buscado também, junto à presidência do IPREV, uma solução para essa questão dos desaposentados, aí que nós chamamos, se aposentaram e tiveram que voltar a cumprir o tempo, em que permite que o funcionário consiga recolher aquela contribuição que, em tese, ficou pendente, dentro de um parcelamento de até 60 meses. É uma solução que o próprio governo está buscando e que a gente acredita que vai resolver essa questão. Deputado Mocelin, quer falar? Agradeço. Quero primeiro parabenizar Vossa Excelência pela abraçar essa causa, que é a da segurança pública, que também eu sou integrante dessa categoria, e eu também já recebi essa demanda, e a gente sabe que é justa. A pior coisa que existe é a falta de segurança jurídica. Então, não só na questão da aposentadoria dos policiais civis, como também agora tirar a heresa de quem já tinha. Então, eu acredito que nós temos que buscar uma solução junto ao governo, e eu quero me colocar à disposição de Vossa Excelência para atuar também, labutar nessa causa aí que eu acho justa. Eu acho, não, tenho certeza que é justa. Parabéns. Obrigado, deputado Mocelin. Até perguntei se Vossa Excelência ia falar já, porque o outro assunto aqui era da heresa, e que Vossa Excelência já abordou. Então, agradeço Vossa Excelência, que é do governo, que é da área da segurança pública. É muito importante esse apoio para que a gente regularize. Sabemos que a vontade do governo em resolver, dar segurança jurídica aos servidores, não causar prejuízo. Ouço com alegria o deputado Alba. Quero parabenizar Vossa Excelência, líder de governo, pelo trabalho, assim como Vossa Excelência, também fui procurado pela categoria, e ressaltar aqui que o governo é parceiro da Polícia Civil e a Polícia Civil é parceira do governo. Então, eu tenho plena convicção que o governador Moisés vai encontrar duas saídas, no caso da aposentadoria e no caso da heresa, que satisfaça e que encontre a paz diante dessa situação. Me coloco ao lado de Vossa Excelência para construir esse caminho junto. Obrigado, deputado Alba. Sabemos o quanto é importante o apoio de Vossa Excelência, e dizer que o governador Carlos Moisés, em conversa com o delegado-geral, já disse que tem que se encontrar a solução jurídica. E outro caso que eu ia citar, já foi citado pelos colegas, é a questão que o salário ele é composto pelo salário, pelo subsídio e por uma indenização. E agora
está se entendendo, primeiro através de parecer e daí de decisão judicial e acolhido pelo Tribunal de Contas, de que essa indenização não faria parte da aposentadoria. Então, imagine, no momento que você mais precisa, que chega ao final da carreira, você perde um valor de quase 20% referente ao seu salário. Então, isso não é justo, não é possível, e nós tínhamos até um projeto nesse sentido, porque esse problema já vinha sendo falado desde o ano passado, Elmar, e nós já tínhamos esse projeto, só que é um projeto nosso, de origem parlamentar, e quando trata de servidor público, a Constituição é clara, tem que ser de origem do Executivo. Então, hoje, junto com o Simpol, estamos encaminhando essas duas propostas à Casa Civil, à Secretaria da Administração, para que sirva de embasamento no estudo jurídico. Nós entendemos que o que é necessário está na lei, mas se precisar estudar e dar mais garantias ainda, mas aqui tem a base nesses dois projetos para resolver os problemas que hoje afetam os policiais civis. A questão da desaposentadoria e a questão da garantia da não perda de parte dos seus vencimentos, da sua remuneração, quando vai para a aposentadoria. Então, as duas soluções estão aqui encaminhadas. Então, eu queria fazer esse registro da reunião que nós tivemos com o Simpol. O Simpol também já fez o debate, esteve no IPREV, construiu essa solução aí dos desaposentados, que junto com a nós, com referência à IRESA, atende essa demanda tão importante da Polícia Civil, que, registre-se, senhor presidente, é muito eficiente no nosso Estado, né? E nós vemos a Delegacia de Homicídios, ontem falamos, temos que fazer mais uma homenagem aqui, já foi feito, porque nós temos índices de solução de homicídio no nosso Estado de primeiro mundo, quase 90% dos crimes solucionados. Daí até um cidadão me procurou para homenagear o delegado lá da Homicídios, porque houve um crime no final de semana e na segunda-feira estava resolvido. Eu disse, às vezes é o fácil, o difícil é quando encontra um corpo queimado, abandonado no mato, numa praia, não se tem pista nenhuma, não se tem indícios, e a Polícia Civil vai lá e constrói, às vezes até primeiro tem que descobrir quem é a vítima, para depois poder chegar a esclarecer quem são os autores. E Santa Catarina tem dado um exemplo nessa atuação, sempre com muita prudência, com muita discrição, mas com quase 90% dos homicídios do Estado solucionados. Então, é essa polícia, são esses policiais que têm que ser reconhecidos, têm que ter os seus direitos preservados. E é essa a nossa luta e de toda a Assembleia Legislativa. Parabéns ao Simpol, à DEPOL, à Delegacia Geral, a todos que estão trabalhando para a solução desses problemas. Obrigado, senhor presidente. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário é do Bloco Social Democrático. Consulto os componentes do bloco. Falará em nome do bloco a deputada Paulinha. Tem a palavra por até 15 minutos, deputada. Muito obrigada, senhor presidente, e agradeço também aos colegas do bloco que me permitiram fazer uso agora da palavra por alguns instantes. Bem, primeiro quero dizer para vocês, meus colegas, que eu comecei a me envolver com a vida pública de uma forma que nem senti, na verdade. Foi muito natural para mim chegar à política e
e eu continuo carregando o mesmo propósito desde sempre. Eu acredito sinceramente que se nós juntarmos forças com homens e mulheres de bem, se a gente se dispor a estimular a prática do bem de forma coletiva, a gente pode sim mudar o nosso estado, mudar o país, a gente pode mudar o planeta. E hoje é um dia que eu queria deixar aqui uma manifestação em razão de várias pautas, né? Tem tempo que eu não tenho feito uso da tribuna, porque a atividade parlamentar, sim, ela nos põe uma série de outras tarefas que fogem ao exercício da nossa conduta aqui no plenário. Mas hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e eu que represento também, me sinto capaz, preparada e comprometida com os 295 municípios do nosso estado, indubitavelmente. Mas um deles em especial, Bombinhas, porque foi a cidade que eu tive o privilégio de liderar como prefeita nos últimos anos. E no Dia Mundial de Meio Ambiente eu quero falar algo a respeito dessa maravilha que Deus nos proporciona, que é a natureza, de forma muito delicada e sensível e especial a natureza da cidade de Bombinhas. É o menor território do estado de Santa Catarina. Tem 36 quilômetros quadrados apenas, Alba. E eu sei que tu é um dos apaixonados também por Bombinhas. Sabes que ela é muito pequenininha em território, mas é a cidade que tem a maior área preservada. Nós temos espécies de Mata Atlântica endêmicas de fauna e flora marinhas que só existem ali, no nosso recanto. É uma península que se adentra ao mar e que 77% desta área, que já é a menor do estado, é não edificável e de preservação permanente. É uma cidade que é composta por 39 praias, um único acesso terrestre. Imagine, é uma joia. E tem ali espécies de Mata Atlântica que só na nossa cidade se enxerga, se vê. Em nome do Dia Mundial de Meio Ambiente, eu presto essa homenagem a todos os recantos naturais do nosso estado, através de Bombinhas. Quero dizer aqui para todos os nossos colegas, e quero, Fabiano, chamar a tua atenção e te pedir com delicadeza que preste um pouco de olhar, desse teu olhar de homem tão sensível para a nossa cidade. E faço isso porque compreendo que no teu ambiente, né, você tem a responsabilidade de proteger a estrutura econômica da tua cidade, por exemplo, que vive da agricultura. Imagine, de repente, se chega um projeto de lei que elimina os incentivos fiscais e acaba com a economia, com a agricultura familiar de uma região ou de uma cidade específica. E é isso que se sujeita a discutir quando se fala da TPA. A taxa de preservação ambiental de Bombinhas, eu quero deixar claro aqui a vocês, ela tem um único propósito, este, que é o propósito que está no meu coração e que eu conheci ainda na minha infância, de promover a prática do bem para mudar o planeta, preservando de forma sustentável a nossa natureza. Nós não temos alternativas, Ivan, como Blumenau, de desenvolvimento econômico por intermédio de empresas. Nós não temos. Nós poderíamos optar pela construção civil de forma mais agravada, mais agressiva, mas no menor território do estado, com 36 quilômetros quadrados apenas e 77% de área preservada, não. A nossa única estrutura econômica é o turismo de natureza. Por isso que Bombinhas é uma exceção. Bombinhas é uma joia, senhor presidente, e ela tem que ser tratada como tal, nesse espectro. Eu guardei essa fala para o Dia Mundial de Meio Ambiente, porque a forma de homenagear aquilo que é o nosso dever maior não poderia ser trazida para esta casa, senão com a elegância que ela precisa e merece. Eu ainda vou ter o privilégio de ofertar a vocês algumas imagens do que é o nosso cenário em momentos futuros. Mas no Dia Mundial, pelo menos uma palavra, um gesto, um carinho, eu ofereço à natureza, ao meio ambiente, por intermédio do uso da tribuna de hoje. E aqui também parabenizo todas as cidades
nos mais diversos rincões do Estado que, neste momento, promovem seminários, a exemplo de Bombinhas, ou atividades durante a Semana de Meio Ambiente. Bem, eu quero também dizer para vocês que está acontecendo ontem, hoje e amanhã, a Conferência Estadual de Saúde. E ainda que haja um esforço do governo, é importante que seja dito, agora me dirijo ao meu querido colega Mocelin, que lidera, junto com o Alba, o bloco aqui do governo, ao Maurício também, para lhes dizer que ainda é a saúde o nosso ponto mais nevrálgico. Porque, claro, as estradas, quando não estão pavimentadas corretamente, podem provocar acidentes e mortes. Podem provocar acidentes e mortes. Mas se a gente não caminha na direção que devemos na saúde, a gente definitivamente mata pessoas. O secretário recebeu uma situação de colapso em termos de finanças, não há dúvida, mas nós precisamos ter mais celeridade, mais agilidade na solução de alguns problemas. Eu não me queixo da forma como eu sou atendida, as audiências acontecem, mas eu ando aflita, senhor presidente, porque medicamentos não estão chegando nas mãos das pessoas. A gente tem uma demanda ainda muito agravada de cirurgias, exames, consultas, e a minha fala aqui, de modo algum, é com um sentido de provocar sentimentos de oposição à situação ou de crítica, nada disso. O governo tem pouco tempo, se reconhece isso. É apenas de se fazer um alerta que saúde precisa e deve ser a prioridade do Estado de Santa Catarina, não só no que concerne a pagamento de contas ou ações gerenciais, mas principalmente, Nazareno, meu amigo, quando se trata da vida das pessoas. E eu tenho me permitido sentir essas dores e me emocionar quando caminho pelos municípios do interior do Estado de Santa Catarina, por exames e consultas que a gente ainda não conseguiu reestruturar e repactuar. Por isso que o meu sentimento hoje é mais um sentimento fraterno de pedido, de alerta, e também me colocando à disposição. O que muitas vezes as pessoas interpretam, a fala da gente como com um objetivo diverso daquele que o nosso coração pauta. Eu simplesmente quero ajudar e quero reunir esse conhecimento que a vida me proporcionou por intermédio do meu trabalho à disposição do Estado, de poder também orientar na busca, no encontro de soluções. Bem, trazidas essas pautas, né, eu quero fazer, por fim, senhor presidente, no meu tempo de fala, e aí menciono aqui as minhas amigas deputadas também que compõem o quadro da casa, para, com alegria, dizer aqui que pela primeira vez, a Copa do Mundo de Futebol Feminino vai ser transmitida pela Globo e pelos grandes canais televisivos de esporte. E, sabe, esses dias até, num dos raríssimos momentos que eu paro em casa, porque eu nunca estou em casa, num final de semana, no domingo, eu acho, agora, liguei a TV enquanto fazia almoço, estava lá passando uma reportagem sobre a história da Marta, da Formiga, das nossas atletas, e aí eu descobri que, em 64, o Conselho Nacional de Desporto do país proibiu a prática do futebol feminino para as mulheres, veja. E agora, em 81, ontem praticamente, é que a gente conseguiu suspender, né, essa proibição. E agora, pela primeira vez, a gente vai assistir na TV uma Copa do Mundo de futebol feminino. E eu faço essa menção apenas para dizer, como tenho dito sempre, que o lugar da mulher é, sim, onde ela quiser, e eu aplico remendo a essa frase, e como ela quiser, para dizer aqui que seja com decote, com saia curta, saia comprida, com calça jeans, enfim, seja da forma como a mulher quiser se portar, se vestir, e seja a forma como a mulher quer escolher para dirigir a sua vida, explorar os seus potenciais, os seus sonhos. Ela não pode jamais deixar de perseguir esse ambiente, e a prova está aí, né? Quando a gente tem sonhos reais, eles se tornam verdadeiros, eles se desenham na vida da gente. Então, era isso.
Termino meu pronunciamento dizendo da alegria de compartilhar os meus dias nessa casa com todos os colegas, que tenho aprendido muito aqui como parlamentar, orgulhosa, senhor presidente, de ser liderada por Vossa Excelência, um dos grandes amigos que eu tive o privilégio de conhecer em minha vida e que continua irretocavelmente um homem humilde, gentil e fraterno. E peço aqui também, digo aos meus colegas que, eventualmente, se porventura me ponho mal interpretada, na forma de me dirigir, quando discutimos questões, muito mais é pela paixão que reúne o meu peito do que por vontade e desejo de me colocar com mais sabedoria do que qualquer outro. Não, de modo algum. Eu tenho um entendimento preciso e claro que nós, 40, estamos unidos umbilicalmente em favor do Estado. Nós, 40, precisamos da força do Estado reunida, né, em favor dos catarinenses. E é assim que eu me vejo aqui, entregue com solidariedade a todas as pautas apresentadas de Vossas Excelências, todas aquelas que realmente cheguem aqui com altivez e com a vontade intransigente de melhorar a vida da nossa gente, do nosso povo. Muito obrigada. Próximo horário é destinado ao Partido dos Trabalhadores. Não há oradores inscritos. Tem a palavra pela ordem o deputado Alba. Obrigado, senhor presidente. Gostaria só de registrar a presença no plenário desta casa do secretário de Estado, Diego Goulart, secretário de Articulação Nacional, que nos honra muito com a sua presença. Feito o registro, o próximo horário é do MDB. Também não há oradores inscritos. Horário seguinte, do Bloco Social Liberal, PSL e PL. Também não temos oradores inscritos. E, por último, no horário dos partidos políticos, o horário é do Bloco Parlamentar PP, PSB, PRB e PV. Também não temos oradores inscritos. Desta forma, a presidência suspende a sessão e retomaremos a sessão às 16 horas para a ordem do dia. Alerto a todos os senhores deputados que temos diversas mensagens de veto e projetos de lei para serem apreciados no horário da ordem do dia. Está suspensa a sessão.